Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses. Paulo aos Colossenses. A gente vai ler o capítulo 4, apenas um trecho, um versículo, no finalzinho, 17. Colossenses 4, 17. Acharam aí? E a palavra de Deus diz o seguinte: e digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Senhor, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus fiel, Pai. Nós estamos aqui porque nós sabemos que sempre nós podemos ser mudados pela Tua palavra, sempre nós podemos ser transformados, renovados, Senhor. E o que nós precisamos e nós queremos e nós desejamos é sermos transformados hoje por Tua palavra, Senhor. Faça o nosso coração despertar, faça os nossos olhos se abrirem, Senhor. Que a gente esteja atento, Senhor, à obra que o Senhor nos chamou nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, gente. Tá um pouquinho o retorno aqui, se der para abaixar um pouquinho, gente. Há mais ou menos uns 11 anos atrás, 12 anos, quando eu estava no seminário, o AMT, um grande amigo meu e professor também, ele pregou sobre essa passagem, justamente sobre Arquipo. E eu lembro que foi uma passagem que tocou muito meu coração, mexeu muito no meu coração, e aquilo eu fiquei até marcando, todas as vezes que eu lia o livro de Colossenses, eu deixava marcado essa parte, essa saudação de Paulo, essa ordem que Paulo dava a Arquipo. E aquilo, todas as vezes que eu lia, apesar da teologia de Paulo em Colossenses, da carta maravilhosa que ele escreve, essa parte no final sempre tocava meu coração. Parecia que Paulo estava falando comigo, se atente ao ministério. Aquilo me fazia relembrar sempre sobre a vocação pela qual Deus me chamou. E sempre que eu leio essa passagem, eu me deparo com ela e eu sou confrontado por ela. A igreja da Frígia, para a gente entender um pouquinho, a região da Frígia, era a região onde tinha a cidade de Laodiceia, a cidade de Colosso. Era uma região que o judaísmo já existia há muitos anos, há mais de 600 anos antes do cristianismo chegar naquela região, o judaísmo já existia. Era uma cidade basicamente pequena e ali tanto o judaísmo quanto o cristianismo depois foram influenciados por alguns misticismos daquela região, algumas filosofias erradas, tanto que Paulo ele vai fazer uma defesa muito séria e profunda a respeito da divindade de Cristo. Ele vai falar isso no capítulo 2, ele vai falar sobre a supremacia de Cristo em Colossenses. E ele estava confrontando algumas ideias que aquela região da Frígia trazia. Eles tinham uma religiosidade mais ascética, de coisas estranhas. Mas basicamente Paulo enfrentava isso em quase todas as igrejas que ele não só fundou, como também as igrejas que ele enviava cartas. Na verdade, Paulo ele não foi o fundador dessa igreja. Ele não fundou a igreja de Colossos. Na verdade, ele nem teve contato pessoal com eles. Ele escreve, e provavelmente um dos seus discípulos, muito provavelmente Epáfras, que aparece numa das suas cartas, foi aquele que pregou, porque ele usa o termo que trouxe o evangelho a vocês. Epáfras foi o que provavelmente fundou a igreja de Colosso. A igreja de Colosso era uma igreja pequena, muito provavelmente era pequena. Um grande teólogo do Novo Testamento, Tom White, ele vai falar que aquela igreja poderia ter de 2 a 3 famílias. Então era uma igreja pequena, mas Paulo ele sabia da responsabilidade de Deus para os gentios. Ele escreve essa carta, ele conhece aquelas pessoas daquela igreja e agora ele está fazendo a sua saudação no final, a igreja de Colosso. E ele deixa uma ordem interessante aqui para um irmão daquela igreja. A igreja era próxima de Laodiceia, aquela igreja que a gente ouve em Apocalipse, e provavelmente essas igrejas se ajudavam. Os obreiros que eram da igreja de Colosso auxiliavam em Laodiceia, e Laodiceia em Colosso. Paulo ele até envia uma carta a Laodiceia e também uma carta a Colosso, basicamente com as mesmas instruções. A carta de Colosso, de Laodiceia a gente não conhece.
alguns vão dizer que é a carta de Efésios, mas ele basicamente entendia que ali são igrejas que trabalhavam em conjunto. Agora, quem que foi Arquipo? Que bendito é esse irmão que estava ali na igreja de Colosso. Arquipo, ele é citado 2 vezes no Novo Testamento. Ele é citado nessa parte que a gente leu, Colossenses 4:17. E a segunda vez ele é citado na carta a Filemon, no versículo 2. Paulo, ele usa um termo interessante na carta a Filemon. Ele usa a Arquipo, meu fiel companheiro de batalha, meu companheiro de luta. Ele usa um termo militar sobre Arquipo. Então, provavelmente, Arquipo, esse obreiro nessa igreja, ele era um cooperador em Colosso e também em Laodiceia. Ele estava ajudando nas 2 igrejas. Talvez ele era um líder na região da Frígia, talvez ele se dedicava ao ministério de ensino e pregação. E existe também uma hipótese que ele ou era um ancião da igreja, uma pessoa que estava há muito tempo, ou ele também era o filho de Filemon com Áfia, que aparece nos primeiros escritos ali da carta de Filemon. Geralmente essas cartas antigas às vezes se referenciavam à família que abria a porta da sua casa para a igreja. Mas isso é tudo hipótese, isso aí é tudo conjectura. Na verdade, o que importa aqui é que Arquipo, ele era um seguidor de Cristo. Arquipo, ele era um regenerado, ele era um salvo pela graça de Deus. E ele estava comprometido com o Evangelho. Uma coisa que nós precisamos entender é que não importa se ele estava começando ou se ele estava terminando, existem as 2 hipóteses. Assim como nós, porque muitos de nós estamos aqui começando e muitos de nós estamos talvez nos finais da nossa carreira ou no meio, o que importa é que todos nós, assim como Arquipo, recebemos uma responsabilidade da parte de Deus. Basicamente é isso. Nós recebemos uma responsabilidade da parte de Deus. Agora, lembrando que a Bíblia, Paulo vai dizer em 1 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, é insuflada, ela vem da própria boca de Deus, é útil para o ensino, é útil para a repreensão e para a correção na justiça. Nós podemos entender que a palavra de Deus, e nós temos isso como firme fundamento, que ela não apenas contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Nós podemos extrair, se corretamente interpretado, lições em cada parte da Escritura. A gente tem tipos de literatura, a gente tem tipos de escrita, e basicamente o que a gente está vendo aqui é uma carta de Paulo aos Colossenses, mas nós estamos lendo apenas a saudação final. Mas nós podemos tirar lições profundas dessa saudação final e desse conselho e dessa ordem a Arquipo. Nesse caso, nós estamos lendo essa carta no final. Agora, essa carta ela não foi uma saudação particular. Isso é interessante. Ela não foi uma carta endereçada apenas a Arquipo. Olha que interessante. Paulo ele está dando toda a sua teologia na carta de Colosso. E ele, de repente, ele começa a fazer algumas saudações finais. E do nada ele vira no final e fala assim: "O meu filho, Arquipo, esteja atento ao seu ministério." Basicamente, essa leitura é como se o pastor Edson está pregando aqui, está ensinando a palavra de Deus, e ele de repente ele para aqui no final da palavra e fala: "Pastor César, esteja atento no teu ministério", na frente de todos os irmãos. Isso basicamente era o que estava acontecendo aqui. Ele escreve essa carta à igreja, e não obstante a isso, ele fala para a igreja falar isso para Arquipo. Isso não foi particular, esse é um detalhe engraçado. No final, ele não endereça uma carta: "Olha, Arquipo, tem uma carta aqui para você que Paulo deixou junto com a carta de Colossos." Não, na verdade, ele endereça a carta completa de Colossos com uma ordem para Arquipo. E eu tenho plena certeza, queridos, que todos nós, sem exceção, para nós entendermos esses princípios que nós podemos extrair dessa história, todos nós, sem exceção, temos uma vocação de Deus para a nossa vida.
Nós temos uma responsabilidade de Deus que foi incumbida, cada um com o seu ministério, cada um com a sua direção, cada um com o seu chamamento de Deus, o seu chamado de Deus. Eu peço que nós possamos refletir profundamente sobre isso, porque é uma passagem importante para nós. A primeira coisa aqui que nós aprendemos é que a igreja é responsabilizada por dizer a Arquipo. Paulo não simplesmente ele chega, e isso é muito interessante, ele não chega e fala assim, líderes, chegam lá a Arquipo e falem assim, presta atenção no teu ministério. Ele não chega aos pastores daquela igreja e dizem assim, pastores, virem para Arquipo e digam, esteja atento ao teu ministério. Na verdade não, na verdade ele fala assim, igreja de Colosso, Colossenses, irmãos, todos os irmãos da igreja, digam ao irmão Arquipo, esteja atento ao teu ministério. Ele traz uma responsabilidade para a igreja. Os próprios membros da igreja estavam sendo responsabilizados de encorajarem, de xingarem, de despertarem a vocação de Deus na vida de Arquipo. Agora, talvez essa ideia não é apenas incentivar o encorajamento para Arquipo, mas demonstrar que isso é um modelo. Afinal de contas, isso é uma carta circular. Paulo ele coloca essa ordem, e essa carta foi lida em Colosso, mas ela também foi transmitida em Laodiceia. E essa ordem de Paulo foi falada em todas aquelas igrejas da região da Frígia, e hoje no Brasil, em 2024, nós estamos ouvindo a ordem de Paulo para Arquipo. Talvez o Espírito de Deus ele queria trazer um modelo a ser seguido. O encorajamento mútuo, na verdade, ele é muito incentivado por Paulo. 1 Tessalonicenses 5,11, Paulo ele fala para nós nos encorajarmos uns aos outros. Isso não é responsabilidade apenas dos líderes da igreja, dos pastores da igreja, é responsabilidade da igreja em si. Nós, como irmãos e como irmãs, como membros de um corpo, nós temos a responsabilidade de encorajar uns aos outros. Agora aqui a gente tem esses dois aspectos muito importantes, porque nós podemos nos colocar tanto no lugar de Arquipo, quanto no lugar de igreja, porque nós somos igreja. Primeiro, quando nós estamos na posição de Arquipo, nós precisamos estar atento à voz, ao reconhecimento e ao encorajamento da igreja sobre a nossa vocação. Isso é muito importante, gente. Nós precisamos, claro, nós ouvimos a voz de Deus, nós temos os nossos desejos pessoais, mas nós precisamos estar atentos à voz da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Na verdade, uma coisa muito importante que nós precisamos entender é que quando nós temos uma vocação de Deus, isso é uma questão que muitas vezes vai ser abraçada pela igreja. A igreja reconhece, a igreja olha para você e percebe esse seu dom, essa sua habilidade. Às vezes a gente fica buscando métodos, buscando coisas para fazer, buscando como que eu posso encontrar o meu chamado. A igreja local é o lugar de você encontrar o seu chamado. A igreja local é o lugar onde você vai se inserir, você vai saber, é isso. As pessoas precisam disso e eu estou, pela graça de Deus, conseguindo prover isso para as pessoas. A igreja de Deus, esteja atento à voz da igreja. Esteja atento à voz das pessoas. Só cuidado com algumas pessoas, mas esteja atento. O que estão falando? O que estão esperando de você? O que estão incentivando você a fazer? O que estão te pedindo? A igreja é responsável por isso. Nós precisamos entender que isso é um dialogar, é entender a nossa vocação em relação à igreja local, é entender o que nós podemos fazer e o que eles esperam de nós. O segundo aspecto é que quando nós nos deparamos como igreja, nós também temos essa responsabilidade de encorajar, de reconhecer, de incentivar a vocação dos nossos irmãos. Às vezes a gente espera demais só para nós, só para mim, só para eu quero saber qual é o meu destino, qual é a minha vocação, qual é o meu chamado, mas na verdade nós como igreja precisamos olhar para o outro,
Precisamos entender o que o meu irmão, o que ele pode fazer. Eu preciso incentivá-lo, eu preciso encorajá-lo. Olha, aquele irmão tem um dom, tem uma habilidade, ele precisa ser encorajado a fazer aquilo que Deus tem para a vida dele. Nós temos responsabilidade de investir, de mandar mensagem, de falar, de encorajar, de elogiar, claro que para a glória de Deus, mas nós temos responsabilidade nisso. E é isso, exatamente isso que acontece aqui. A igreja, ela incentiva. E eu vou dar uma de chato hoje. E eu vou pedir para você virar para o seu irmão nesse frio. E você vai virar e vai falar assim: se atente ao seu ministério, irmão. Porque você é incentivador do seu irmão. Se atente ao seu serviço, irmão. Se atente. Queridos, vocês são muitas vezes responsáveis por incentivar os irmãos no ministério. Por ser a voz de Deus. Porque aqui é Paulo falando, Paulo dando uma ordem para a igreja dos Colossenses, mas Paulo inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito. E muitas vezes nós vamos ser a voz de Deus para os nossos irmãos. Muitas vezes nós vamos, é isso. Você precisa fazer, você precisa realizar, você precisa se dedicar. Nós somos a voz de Deus em incentivo aos nossos irmãos. Nós precisamos nos atentar a isso. Agora, a segunda coisa aqui que nós aprendemos dessa passagem é a palavra atente. Esteja com os olhos voltados para a obra. Esteja atento, considere. Preste atenção, presta atenção, meu filho. Acorda para a vida. Esse é um verbo presente, ativo e imperativo. Não tem tempo para acabar. É agora e é sempre. Esteja atento. Esteja preparado, esteja com seus olhos voltados à obra de Deus, à obra que o Senhor colocou na sua vida. Coloque seus olhos sobre essa obra que Deus colocou em suas mãos. Esteja com os olhos voltados a isso. Precisamos não apenas de um conhecimento sobre nós mesmos, mas do conhecimento e reconhecimento também da igreja. Para você estar atento à sua obra, você precisa conhecer a si mesmo. O que Deus colocou em meu coração? Quais são as angústias do meu coração? Quais são os desejos que Deus colocou? Quais são as habilidades? Quais são os dons? E o que a igreja tem esperado de mim? Esteja com seus olhos nisso. Esteja com seus olhos atentos a esse tipo de obra que o Senhor colocou em sua vida. É isso. Você precisa estar atento. Em uma geração que nós percebemos, uma geração completamente distraída, descompromissada, que alguns sociólogos vão chamar de uma geração líquida, que ela entra e sai de qualquer lugar, ela se encaixa em qualquer coisa, ela sai de igreja, entra em outra igreja. Nós precisamos ser diferença no serviço de Deus. Nós precisamos ser consistentes, nós precisamos ser disciplinados, nós precisamos estar com os olhos vidrados naquilo que Deus colocou no nosso coração. Nosso coração, nossos olhos, nós não podemos estar distraídos. É isso que o Senhor colocou, é isso que eu irei fazer. Não desvie seu foco para outras obras que não sejam para você, não desvie seu foco. Coloque a sua força, os seus olhos naquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. É engraçado que muitas vezes a gente, na igreja, e nós fazemos muita coisa, realizamos muitas coisas, trabalhamos em muitos ministérios, mas, queridos, é muito importante, uma hora ou outra, você focar naquilo que o Senhor colocou. Porque às vezes nós estamos fazendo 300 coisas, mas não estamos fazendo nada. Isso é uma questão bíblica até. Isso é uma questão importante para nós. Porque quando a gente vê, até no livro de Atos, os apóstolos, eles designando pessoas específicas para cuidarem das mesas, e eles entendendo que eles precisavam se dedicar a outro tipo de ministério, aquilo é um entendimento que nós precisamos entender o que Deus tem para nós.
A gente precisa se dedicar. Não estou falando que você não possa servir, às vezes, quando nós estamos precisando de irmãos, mas uma hora ou outra você vai ter que se deparar com aquilo que Deus colocou para você fazer. E não vai ser tudo. Vão ser coisas específicas. É algo específico. É uma jornada, é um caminho que o Senhor vai revelando aos poucos. É isso que o Senhor tem para você. Não desvie seu foco. O Senhor, Ele te encarregou para uma coisa para você. Agora, quando a gente passa isso, a segunda palavra que nós vemos, se atente ao ministério. A palavra usada aqui é diaconia, que é serviço. Diaconia, serviço a Deus. Deus, Ele nos chama a servir o seu corpo. Deus nos chama a servir a igreja local, servir as pessoas. Agora, a palavra não deixa claro qual que era o serviço que Arquipo fazia. A gente não sabe. Provavelmente ele era pregador, ou era mestre, ou ensinava. Mas nós não sabemos aquilo que ele fazia. Tanto em Laodiceia quanto em Colosso. Mas o ponto aqui, o ponto específico é que, seja qual for a sua vocação e o seu serviço, nós precisamos estar atentos. Seja qual for, independente da área que o Senhor te colocou a fazer, esteja atento, preste atenção. Queridos, nós temos muitos ministérios aqui na igreja, nós temos frentes de muitas coisas, eu até esqueço de tanto ministério que tem. A gente tem com todas as idades, desde as crianças na barriga, o MG Vida, o Tô na Bênção, o Berçário, o Conectados, Reconectados, os Teens, o Galpão, o Vox, o Single, o Double, o Gold. Até brinquei com os irmãos, daqui a pouco vai ter os jubilados de 100 para cima, né? Culto de 100 para cima. Quem chegar nessa idade, vamos ver como a gente vai montar a banda, vai ser difícil. Mas nós temos Ministério de Missões, o ID, o Vale do Ribeira, trabalho com as crianças, Cracolândia, Ministério de Ruas. Nós temos tantas frentes de trabalho, na técnica, no som, no louvor, com todas as pessoas, em todas as áreas. E nós temos isso porque Deus Ele é multiforme, Ele traz vocações específicas para pessoas específicas. Ele traz dons, Ele traz habilidades, Ele derrama graça sobre nós. A questão é que todos nós aqui precisamos estar atentos àquilo. Se é para você passar um pano no chão, esteja atento a isso. É isso que o Senhor está falando. Esteja atento. Estar atento a entender que existe uma responsabilidade que nos é proposta. Uma responsabilidade de Deus que nos é proposta. Algo que nós precisamos fazer que foi Deus que colocou, uma responsabilidade profunda. Eu lembrei de uma coisa que eu acho que muitos de vocês já passaram. Por uma experiência. Talvez, não sei, né? Talvez foi uma das primeiras responsabilidades da nossa vida. Quando chega uma semana na escola, e o professor, a professora chega e faz você cuidar de um broto de feijão. Você pega o copinho, alguns colocam terra, outros colocam algodão, e você pequeno, você fica chocado, meu Deus do céu. Vai nascer uma planta disso aqui, e você leva para sua casa aquele potinho, com todo o cuidado do mundo. Você escolhe um lugar específico na casa porque você precisa estar atento àquilo. Você vai de 10 em 10 minutos para ver se alguma coisa aconteceu com o copinho. Será que tem alguma coisa? Será que germinou? Será que cresceu? Será que tem algum bicho ali? Será que alguma coisa aconteceu com aquele grão? Você estava atento. Você era um cuidador de um pé de feijão. Olha que responsabilidade, hein? Que saudade dessa época, né, gente? Se a nossa responsabilidade hoje fosse cuidar de um pé de feijão. Mas foi uma responsabilidade. Você passava os dias e você via a folha crescer, você ficava chocado com aquilo. Você ficava admirado porque você, afinal de contas, você era o responsável.
Eu estou cuidando de um pé de feijão. Quem nunca passou por essa experiência? Agora, depois o tempo passa, a atividade termina, a gente perde o interesse sobre aquele pé de feijão, aí vem desenho, aí vem brinquedo, vem outras atividades da escola. E o provável fim do pé de feijão, nós não sabemos qual é o fim. Provavelmente foi para o lixo. Talvez o lixo foi o lugar onde o pé de feijão foi. Mas é justamente sobre a inércia, contra a inércia que Paulo está falando para Arquipo. Ele não estava em tom de confronto. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente pega responsabilidades e a gente passa o tempo, você se dedica e com o tempo você esquece. Seus olhos agora estão voltados para outras coisas. Agora Paulo fala assim, Arquipo, não é assim. Arquipo, se atente ao ministério. Esteja atento ao ministério. Ele pede para a igreja falar, Arquipo, esteja atento ao teu ministério. Ele não estava confrontando, mas incentivando. Ele chamava Arquipo de companheiros de luta. Meu companheiro de luta, aquele que sofreu. Provavelmente Arquipo foi um cara que sofreu, que se doou pelo ministério, que talvez foi preso e sabe Deus como foi o final de Arquipo. Ele estava lembrando, Arquipo, independente do estágio que você esteja atento ao ministério. Esteja atento à palavra de Deus, esteja atento ao serviço de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes nós damos muita atenção aos nossos objetivos pessoais. Nós nos distraímos no meio do caminho. Nós pensamos em outras coisas. E o serviço que Deus colocou em nosso coração, ele começa a ser esquecido. Ele começa a ser colocado de lado, ele começa a virar algo automático na nossa vida. Nós não estamos mais atentos a essa vocação, a esse serviço de Deus. Será que nós temos dado a importância, será que nós temos dado a atenção ao serviço que Deus nos deu, da mesma forma como nós fazemos e realizamos nossos objetivos pessoais? Às vezes, olha só que engraçado, às vezes, e eu não estou falando contra isso, às vezes a gente pensa, de repente, em mudar de cidade, em mudar de país, em receber uma determinada promoção, e uma das últimas coisas que você olha, é se a obra que Deus colocou em seu coração vai ser afetada. Você se muda de cidade, você não quer saber que igreja você vai congregar e servir. Você quer saber se ali tem um conforto para você terminar a sua vida bem. Agora, nós precisamos colocar no nosso coração que Deus, independente de onde nós estejamos, independente do estágio da nossa vida, Ele nos pede para nos atentarmos ao serviço de Deus. Esteja atento. Será que nós temos dado tempo e recurso ao nosso ministério? Será que nós temos perdido tempo, entre aspas, ao serviço pelo qual Deus nos chamou? Será que nós temos investido dinheiro? Será que nós temos investido nossas noites, nossas manhãs, ao serviço que Deus colocou em nosso coração? Ora, se você é chamado a algo pelo próprio Deus, é necessário dedicar parte da sua vida a isso. Não foi o pastor Edson que te chamou. Não foi os líderes que te chamaram. Não foram o Zé da Couve que te chamou. Foi Deus. Deus colocou essa responsabilidade para você. Deus colocou essa incumbência, se é pregar, se é orar, se é se dedicar, se é cuidar de pessoas. Deus colocou isso para você. Então invista no seu ministério, invista no teu serviço. Busque em primeiro lugar um caráter aprovado por Deus. A primeira coisa que nós precisamos buscar é um caráter aprovado. Não é como ou de que forma fazer, mas como ser um seguidor de Cristo em primeiro lugar. Essa é a primeira coisa que nós precisamos estar atentos.
Busque em primeiro lugar um caráter aprovado. Devore a palavra, leia a Bíblia, leia as Escrituras, ore, 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 e mais sobre a sua vocação. Se dedique em oração para a sua vocação. É interessante que em Atos 6 a gente vê um critério sobre aqueles que servem a igreja do Senhor. Atos 6 é quando os apóstolos eles decidem escolher os diáconos para servirem às mesas, porque eles precisavam se dedicar ao ministério do ensino e da oração. E eles colocam o seguinte critérios: boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Boa reputação, caráter aprovado. Você não pode fazer o serviço de Deus de qualquer jeito, com a forma que você está andando. Precisa mudar sua vida, mudar seu coração. Precisa se converter de verdade. Cheio do Espírito e cheio de sabedoria é uma coisa muito interessante aqui. A palavra pneume, a palavra sofia, de filosofia, é uma junção que na verdade você precisa tanto do poder do Espírito quanto do ensino, do conhecimento. Então vai estudar, meu filho. Não adianta ficar orando, nunca abre a Bíblia, nunca lê bons livros. Isso é claro no Novo Testamento. Estude sobre a sua vocação, estude sobre o seu ministério. Estude, faça cursos, assista pregações, vá em palestras, depende da palestra, mas vá. Busque conselhos, busque mentores, busque conselheiros. Busque pessoas que já passaram por aquilo que você está passando. Busque inspirações. Seja intencional naquilo que Deus colocou você a fazer. Seja intencional, tenha intencionalidade naquilo. Ajuste a sua agenda e estabeleça metas. Você estabelece meta para tanta coisa. Você coloca na agenda, no Google Agenda, você se programa para o ano que vem para viajar, para comprar, para fazer isso, para financiar. Coloque sobre o seu serviço na casa de Deus. Determine coisas para serem feitas. Determine coisas a serem buscadas, a serem melhoradas. Cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde, pelo amor de Deus. Não se faz ministério de qualquer jeito. Uma hora você não vai aguentar. O pastor Edson, ele sempre conta uma história do Robert Murray McCheyne. Foi um grande pregador do século XVIII. Ele no leito de morte, aos 29 anos, um pastor escocês. Ele no leito de morte, ele virou para o seu amigo e fala aquela célebre frase: Deus me deu um cavalo e uma mensagem, eu matei o cavalo. Porque o ministério exige que você esteja bem. Cuide da sua saúde, esteja com a mente boa. Para ler a Bíblia você precisa estar com a mente boa, com a mente sã, para meditar, para refletir, para estar atento, para estar focado na palavra de Deus. Estar atento. O serviço de Deus não é como o feed do Instagram que você vai mudando. Ele precisa de atenção, precisa de uma mente boa. Não se conforme, cresça cada vez mais. Afinal de contas, você está fazendo a obra do Deus vivo. Você não está fazendo a obra da igreja X, do pastor Y. Você está fazendo a obra de Cristo, o Filho de Deus ressurreto. Se você pregar, se você discipular, se você servir no som, se você for em missões, se você for do louvor, busque ser o melhor a cada dia para a glória de Deus. Não melhor que os outros, melhor que você mesmo. Melhor que você mesmo para a glória do Senhor. Se dedique. Seja disciplinado com isso. Esteja atento àquilo que você precisa realizar e fazer. Esteja atento, Arquipo. Esteja atento. Esteja atento. Estar atento, na verdade, é também prestar atenção e fazer diligentemente o teu ministério. Isso é importante. Fazer diligentemente aquilo que Deus nos colocou a fazer.
Agora, logo em seguida, a gente vê uma frase, algumas versões vão estar um pouco diferentes, mas ele diz: atente ao ministério que você recebeu no ou do Senhor. A carta aos Colossenses, ela demonstra uma paixão profunda pela supremacia de Cristo. Paulo, ele vai inclusive utilizar termos que ele não usava nas suas outras cartas, porque ele está defendendo a supremacia de Cristo. Está defendendo o senhorio de Cristo. O apóstolo Paulo, ele deixa claro a divindade, a glória do Filho de Deus. Agora, na ordem para Arquipo, fica evidente que o ministério veio e permanece debaixo do senhorio de Cristo. Você recebe do Senhor. Você faz e faz no Senhor. Você realiza esse ministério dentro do senhorio de Cristo. Nós não somos senhores do nosso destino, queridos. Tampouco da nossa vocação. O Senhor é o Senhor do nosso ministério. O Senhor é o Senhor da nossa vocação. É Ele que nos deu esse ministério. É Ele que nos permitiu, pela sua graça e misericórdia, poder realizar coisas na sua igreja. Nenhum de nós merece, queridos. Nenhum de nós é digno. Nenhum de nós tem o Espírito apenas por nós mesmos. É pela graça, é pela misericórdia. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. E será que realmente nós temos feito isso? Muitas vezes, queridos, nós perdemos o sentido daquilo que nós fazemos na igreja. Isso pode muitas vezes acontecer. Nós estamos aqui, batemos cartão e fazemos. Nós estamos como um robô, realizando aquilo que um dia já ardeu de forma sincera em nosso coração. Mas a gente não tem mais esse quebrantamento, a gente não tem mais esse coração. Nós estamos aqui, talvez nós não damos atenção ao que é importante. A igreja local. Nós viemos servir aos domingos ou aos outros dias e nós fazemos coisas no automático, como se não fosse para o Senhor Jesus. Nós viemos e talvez não damos atenção à palavra, vamos para o corredor, conversamos. Não existe mais dedicação, porque parece que não é mais do Senhor. Parece que não é mais de Cristo Jesus. Queridos, esse não é o ministério que nós recebemos do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esse não é o ministério. O ministério que nós recebemos é debaixo de Cristo. É com amor, é com longanimidade, é com mansidão, é com compaixão para aqueles que nós trabalhamos. É entendendo que nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. É entendendo que nós estamos ali fazendo e realizando porque Deus o permitiu. É entendendo que nós somos substituíveis. Que um dia nós vamos sair de cena porque não é sobre nós. O ministério não é sobre nós. O ministério não é seu, querido. As vidas não são suas. As ovelhas de Deus não são suas. Nós estamos servindo a casa de Deus. O apóstolo Paulo, ele deixa claro isso em Colossenses 3:26. Tudo façam para o Senhor. Tudo façam para Deus. Tudo, exatamente tudo, realizem para Deus. Realizem sabendo que existe um Senhor no céu, entronizado, assentado sobre todas as nações, de glória em glória, que olha para a tua atitude, que olha para o teu serviço, que te dá graça, que te dá misericórdia. Nós estamos fazendo porque nós estamos fazendo para a eternidade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Arquipo, você recebeu do próprio Filho de Deus esse ministério. Se atente porque você recebeu do Senhor Jesus, que foi crucificado, que sofreu, que sangrou. Foi dele que você recebeu. Não é seu. O reino não é teu, não é sobre você. Não é para você ter likes, não é para você ser conhecido, mas torná-lo conhecido. Agora, a parte final, ele vai dizer: complete
Complete. Na realidade, isso é um resumo de seja fiel até o fim no serviço a Deus. A Bíblia NVI e a NVT, elas vão trazer uma tradução um pouco diferente, são traduções um pouco mais dinâmicas, elas vão traduzir cuide para cumprir ou completar. Esteja em um estado de cuidado, esteja ali cuidando, atento ao teu ministério, atento ao serviço que Deus te deu, atento às pessoas que o Senhor colocou em tuas mãos. Esteja atento. É um estado de cuidado para completar a obra que Deus colocou em nossa vida. Agora, a mesma expressão que Paulo usa aqui, ele usa lá em 2 Timóteo 4,5, ele diz para Timóteo: mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o teu ministério. Plenamente. Terminar. Como o pastor Edson sempre fala, terminar bem. Terminar o trabalho que nós recebemos do Senhor. Talvez você não veja os resultados finais. Talvez aconteça isso. Mas o importante é que a obra de Deus não pode parar. A obra de Deus não é sobre você, não é sobre Arquipo, é sobre Cristo. Nós precisamos completar, queridos. É consistência, é disciplina, é perseverança. É se dedicar dia após dia, passo a passo, minuto após minuto, momento após momento, nos dedicarmos à obra de Deus. É um desenvolver de uma fidelidade profunda ao nosso Deus. É ser fiel, é tentar ser fiel pela misericórdia de Deus. É não se abalar, é não se distrair com outras coisas. É estar focado naquilo que Deus nos colocou a fazer, a realizar. É ser fiel, complete. Deus não te chamou para começar algo e terminar, e não terminar, e parar no meio do caminho. Deus não te chamou para fazer isso. Deus não deu essa vocação para você começar 1, 2 meses e depois você desanimar, ou depois você pensar em outras coisas, em outras direções. Deus colocou nas tuas mãos, então faça. Realize. Continue. Está sofrendo? Vai sofrendo mesmo. E faça. Eu lembro que no ano de 2004, alguns de vocês vão lembrar dessa cena, na Olimpíadas de Atenas de 2004, na maratona, Vanderlei Cordeiro de Lima, você lembra desse corredor? Ele estava em primeiro lugar na maratona, e um padre doido lá entrou no meio da maratona. Eu lembro até hoje, eu pequeno assistindo, eu falei, meu Deus do céu, um padre lá irlandês, que era ativista, entrou e empurrou o cara, e o pessoal lá, e um cara tentou ajudar ele. Só que ele perdeu nesse tempo o ritmo, ele perdeu o foco ali naquele momento, mas ele foi, prosseguiu e continuou. Infelizmente ele não ganhou a medalha de ouro, mas ele ganhou a medalha de bronze. Ele ficou em terceiro lugar naquele ano. Ele continuou, ele perseverou, ele não simplesmente sentou lá e falou, o Comitê Olímpico, que palhaçada é essa aqui? Vocês não vão me deixar ir na frente? Ele não fez isso. Ele continuou. Ele foi. Mesmo ganhando a medalha de bronze, não importa. Ele continuou. Ele se atentou àquilo que ele se dedicou a fazer, que ele treinou a fazer, e que ele estava viajando para outro país e terminar aquela maratona. Da mesma forma somos nós, queridos. Pessoas esperam de você, famílias esperam de vocês, casamentos esperam de vocês, jovens esperam de vocês, adolescentes esperam de vocês, mentes e almas esperam de vocês. As pessoas estão esperando o cumprimento da tua vocação. Queridos e queridas, vocês são importantes para a obra de Deus.
Pelo amor do Senhor, faça alguma coisa. Olha o mundo que a gente está vivendo. E você vai continuar parado? Ou desanimar no meio do caminho? Faça. Se dedique. Esteja atento. Enche o copo até o final. Persevere. Se está com dor, se está cansado, se está frustrado, só vai. Continua. Respira fundo. A linha de chegada já está ali na frente. É logo ali. Independente do que você faça, queridos, cada um de nós recebeu um serviço da parte de Deus. Eu falei de manhã, às vezes você é uma mãe dedicada com teus filhos. Isso é um serviço de Deus. Isso é um trabalho de Deus. Eu falei do exemplo de Susana Wesley, a mãe de John Wesley, Charles Wesley. Ela se dedicou tanto ao culto nos lares. Ela cuidou de mais de 15 filhos, perdeu filhos na infância, e ela fazia culto nos lares. E ela se dedicava tanto ao cuidado dos seus filhos, que as pessoas queriam participar da escola dominical que ela fazia, do culto doméstico do lar que ela fazia. E não somente isso, mas John Wesley, fundador do movimento metodista, transformou a Inglaterra por conta de uma mãe que estava atenta ao serviço de Deus. Ela talvez não era uma grande pregadora, talvez não era uma missionária, mas ela cuidava bem dos seus filhos. Qual que é o teu serviço? Qual que é a tua obra? O que o Senhor colocou nas tuas mãos? Pense. O que é que o Senhor eterno colocou nas suas mãos? E a afirmação que eu faço para vocês: ei, Arquipo, faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho. Esteja atento. Ei, você, querido irmão, querida irmã, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Querido, esteja atento. Você pode estar chegando agora na casa de Deus. Esteja atento. Você pode estar há 10, 15, 20 anos. Esteja atento. Você pode ser líder, pastor, 40 anos. Querido, esteja atento, nós precisamos de você. Nós precisamos de você, as pessoas, a igreja local, a igreja, o mundo precisa do teu trabalho. Precisa da tua vocação, precisa da tua dedicação. Esteja atento. Atente para o ministério que você recebeu do Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos. Eu peço que você reflita e ore sobre isso. Vamos orar. Senhor, nós estamos nessa noite, Pai, diante da Tua presença, Pai. E nós sabemos que muitos de nós aqui estamos aqui servindo, estamos nos dedicando no nosso ministério, Senhor. Estamos aqui colocando o nosso coração, a nossa força, Pai. Nos lembra dia após dia, Senhor. Nos lembra, Pai, para nós nos atentarmos, para nós colocarmos os nossos olhos, para nós colocarmos o nosso coração, Senhor, no Teu serviço, na Tua casa, no Teu ministério, Pai. Nos dê força, nos dê capacidade, Senhor. Nos dê sabedoria. Não nos permita, Pai, estar em um lugar de conforto, mas que nós possamos crescer e crescer dia após dia, Pai. Eu peço que o Teu Espírito Santo chacoalhe os meus irmãos e as minhas irmãs, Pai, para que eles estejam atentos à obra que o Senhor colocou na vida deles, Deus. Para que nós possamos saber que essa obra é Tua, Senhor, mas que o Senhor graciosamente nos permite realizar.
Pai, que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, cada um de nós, Pai, possamos chegar no final da nossa carreira, sabendo que nós cumprimos e fomos fiéis à Tua vocação, Pai. Que nós sejamos fiéis, Pai, porque essa é a vida para a qual o Senhor nos chamou, Deus. Essa é a vida, uma vida em abundância, uma vida de serviço para a glória e para a honra do Senhor, Pai. Que os nossos olhos estejam atentos à Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.